Bom dia. Obrigada, né? Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero começar agradecendo pelo convite da CUT, em especial a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Relações de Trabalho, a Secretaria de Organização. Agradecer a FES também pela confiança e pela parceria. Quero cumprimentar a todas as dirigentes da CUT, dirigentas, membros da executiva, as mulheres, os homens aqui, um prazer revê-los e revê-las, e a todos os dirigentes e, enfim, sindicalistas e que acompanham, assessores e assessores que acompanham esse debate. O que eu vou apresentar aqui, na verdade, ela é resultado de um processo de construção coletiva que nós estamos realizando, principalmente no âmbito do CESIT, né, que é o Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, a partir dos desafios que foram postos, né, nesse último período, com a reforma trabalhista e acentuado, evidentemente, pelo resultado eleitoral do último período. Então, nós estamos vivendo um processo de transição entre uma avaliação do que representa a implementação da reforma trabalhista, que completou um ano de vigência no último dia 11, para um cenário a partir de 1º de janeiro, muito delicado, para não dizer complexo e desafiadora, porque inclusive sequer temos ideia do que pode se esperar de quem não se espera nada, além de retirada de direitos e de maior precarização. Então, vou tratar de aspectos aqui que estão muito mais, vamos dizer, conectados com os desafios da reforma trabalhista e o impacto na estratégia sindical e na organização, mas com a perspectiva de que, inclusive, isso tudo possa parecer muito leve diante do que pode acontecer daqui a 2 meses, se seguir nesse tom que tem sido tratado o tema do trabalho por esse novo governo. É um tom de total desprezo, desconhecimento, desde os anúncios de extinção do Ministério do Trabalho, o Ministério já falido, inclusive, né? Desde 2016, aí, com o golpe, o Ministério do Trabalho perdendo o seu papel, a sua função de fiscalização, de mediação e nas relações de trabalho, e tendo, inclusive, teve um papel no tema da reforma trabalhista, na sua aprovação, e com o advento da nova carteira verde amarela, né, que vai fazer com que a gente, inclusive, tenha saudade, talvez, da reforma trabalhista, né? Porque isso pode ser um cenário. Então, esse é um pouco o cenário que nós estamos nos movimentando e sem dúvida nenhuma, um desafio muito grande para o movimento sindical. Então, o que eu vou trazer aqui, infelizmente gostaria de poder ser portadora de boas notícias e de muitas boas perspectivas. Acho que a fala do Manfred é uma fala muito positiva, muito para cima, porque revela uma experiência e uma estratégia sindical bem sucedida, que foi construída historicamente, né? Mas que no Brasil também, quer dizer, nós também, assim, foi muito bem lembrado pelo Ari, nós também temos as nossas especificidades, nós também temos as nossas, enfim, particularidades, e é com essa realidade que nós temos que lidar, e é com essa realidade que nós temos que nos colocar no ponto de vista dos desafios. Bom, nós fizemos um trabalho inclusive, porque nós criamos uma rede nacional, chama REMIR, uma rede nacional de monitoramento da reforma trabalhista. Ela é constituída por os principais centros de pesquisa na área do trabalho em âmbito nacional, das principais universidades que estão nesse campo, né, pessoas da USP, da Unicamp, do CESIT, da Federal da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro. E a partir daí, nós
organizamos grupos de trabalho e apresentamos um primeiro balanço da implementação da reforma, da vigência da reforma trabalhista na semana passada, uma atividade conjunta com o Ministério Público do Trabalho em Brasília. E as primeiras questões assim, que se colocam nesse sentido aí, em relação à avaliação, é de que, bom, um balanço inicial mostra que, na verdade, a reforma trabalhista, ela legaliza práticas que já existiam no mundo do trabalho, no mercado de trabalho brasileiro, nas relações de trabalho. Ela traz um leque de possibilidades de flexibilização das relações de trabalho que a gente chama de um novo cardápio. Nós evitamos fazer um balanço definitivo, nós estamos consolidando, porque de fato, se a gente for analisar o que foram as promessas em relação à reforma trabalhista, no sentido de produzir resultados econômicos positivos, melhorar o emprego e ampliar a formalização, absolutamente nada disso aconteceu. Agora, por outro lado, ela fragilizou o sistema de regulação pública do trabalho, as instituições, em particular os sindicatos e a Justiça do Trabalho, que sem dúvida nenhuma, e enfraquece também o Ministério Público do Trabalho, sem dúvida nenhuma, os grandes alvos, né, dessa reforma trabalhista. Então, se a gente pode atribuir algum resultado positivo do ponto de vista dos projetos que eles desenhavam para a reforma trabalhista, do ponto de vista deles, é isso. Eles conseguiram fragilizar as entidades sindicais e fragilizar o sistema público do trabalho, principalmente a Justiça do Trabalho, né? Então, é engraçado, ele aqui também está cortando, né? Deve ter alguma coisa que tem a ver, deve ser com espero que não comprometa, deve ser com a configuração, né? Bom, então, a hipótese que a gente trabalha é de que a reforma trabalhista, ela não, vamos dizer, ela não alcançou nesse primeiro ano os resultados favoráveis que se buscava, porque de fato não tinha nenhuma chance, nenhuma possibilidade que a reforma trabalhista pudesse promover uma retomada da atividade econômica, retomada de investimento, nível de emprego e aumento da formalização. Então, mesmo eles reconhecem que isso fazia parte do discurso para aprovar a reforma, aqueles 1.000 novos empregos no primeiro ano da reforma, 3 milhões de empregos, depois 15 milhões nos 10 anos seguintes. Não tem absolutamente nenhuma vamos dizer, comprovação empírica que mostra que isso pode ocorrer. Da mesma forma em que não ocorreu uma melhoria do ponto de vista da formalização. Esse é um dado para nós fundamental e nele que eu quero concentrar uma parte do nosso diálogo aqui, porque ele mostra, e Manfred, isso é muito importante aqui, eu acho que você tem clareza em relação a isso, você acompanha o Brasil há muitos anos, nós temos um mercado de trabalho muito desregulado. Nós conseguimos, depois de muitas décadas, nos anos 2000, melhorar muito o grau de formalização e de proteção social. E nós praticamente perdemos tudo isso nos últimos 2, 3 anos. Nós chegamos hoje num quadro em que a informalidade já supera a formalidade, ou seja, um trabalho de mais de 12 anos, né, de investimentos, quase 14 anos, na verdade, praticamente, vou dizer, do ponto de vista das relações de trabalho, você perde isso num período muito curto de 3 anos. E nós temos uma realidade que a gente trabalha, que é a subutilização da força de trabalho, que cresceu enormemente, né? Você tem praticamente 27 milhões de pessoas nessas condições, que são os desempregados, aqueles que trabalham uma jornada inferior a 40 horas e aqueles que gostariam de trabalhar e não estão trabalhando. Isso totaliza mais em torno de 27 milhões de pessoas que estariam na força de trabalho. E o que mais nos chama a atenção, e é o que cresceu nesse último período, são as pessoas que trabalham com a jornada inferior a 40 horas, mas que gostariam de trabalhar mais. Na prática, o contrato intermitente ele já vinha sendo
praticado através da informalidade na contratação por conta própria. É por isso que a gente vai perceber mais à frente a pouca eficácia que medidas como o contrato intermitente, entre outras, ele agiu sobre o mercado de trabalho. Porque por que eu contratar na forma intermitente, eu posso contratar como informal, como conta própria, sem garantir absolutamente nenhum direito? Então, essa prática, inclusive, ela não se alterou, muito pelo contrário, ela se acentuou, e o que cresceu nesse último período no Brasil, principalmente no ano de 2018, foi essa subutilização da força de trabalho, são os contratos com inferior a 40 horas, e o trabalho informal e o trabalho por conta própria. O trabalho formal praticamente não cresceu, e principalmente entre as mulheres, e em especial entre as mulheres negras. Então, aqui, né, se a gente olhar no mercado de trabalho, olhar quais são as populações mais vulneráveis, mais afetadas, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando de mulheres, estamos falando especialmente de mulheres negras, mas também de homens negros. A marca de raça no Brasil talvez seja mais impactante do que a marca de gênero. Ser negro é muito mais discriminatório, tem relações de muito maior vulnerabilidade do que, inclusive, ser mulher. Então, mulher e negra, então, potencializa essa condição. Então, o primeiro balanço que se chega é esse. Nós temos a reforma trabalhista não promoveu nenhum grau de formalização, continua o mercado de trabalho extremamente desregulamentado, cresceu o trabalho por conta própria, sem CNPJ, ou seja, sem contribuição previdenciária, cresceu o trabalho sem carteira em mais de 500 mil postos de trabalho só no ano de 2018, não formalizou e ampliou essa forma de contratação com média de horas, que corresponde a mais ou menos, aquela bolinha, a laranja, que corresponde mais ou menos em torno de 19 horas semanais, contra o que seria a média de horas de um ocupado tradicional, né, que está em torno de 38 horas semanais, exatamente. Então tem uma diferença muito grande. Esse perfil se acentua, mas não se acentua porque as pessoas estão trabalhando menos, porque a produtividade do trabalho cresce, portanto elas estão podendo ter jornadas menores para poder conciliar a sua vida produtiva com a sua vida reprodutiva, com o estudo, etc. Não, são horas insuficientes, as pessoas gostariam de trabalhar mais, é o nosso intermitente, né? Só que não precisa formalizar isso pela reforma trabalhista, porque essa prática, então, já existe, permanece, cresce, só que se alastra na informalidade. Esse é um outro dado importante que prova isso, essa formalização do emprego de novembro de 2017 até setembro de 2018, a primeira coluna é o total de pessoas que foram admitidas por mês. Nós tivemos uma movimentação no mercado de trabalho nesses últimos 10 meses de 13 milhões de pessoas. O parcial gerou só admitidos, né? Eu não estou olhando os demitidos porque aí o saldo é menor. Mas foram admitidos 54 mil e o intermitente foram admitidos 45 mil. Isso representa, vamos dizer, a média total. O parcial representa 0,41% das admissões que foram feitas nesse ano. E o contrato intermitente, 0,34%. Isso é inexpressivo. Não tem absolutamente nenhuma significância do ponto de vista do mercado de trabalho, o que mostra que aspectos da reforma trabalhista pode, a gente, num processo de recuperação da atividade econômica, pode ser que essas modalidades de contratação, elas podem ser implementadas, ter aderência, mas o certo é que nesse momento elas não têm aderência porque o empresariado brasileiro, o empregador brasileiro não precisa dessas modalidades de contratação para contratar, porque ele vai continuar contratando para trabalhar em final de semana, para trabalhar só ao sábado, ou trabalhar só ao domingo, no shopping, no comércio, como autônomo. Trabalha e recebe ali o cash na hora, não tem registro nenhum. Então por que ele vai ter que se incomodar em fazer um contrato intermitente com uma série de
possibilidades de ações na Justiça do Trabalho, porque as perguntas que se fazem é o seguinte: bom, uma mulher que é contratada de forma intermitente e ela fica grávida, ela tem estabilidade ou não tem estabilidade? Isso é um dos aspectos. Se o intermitente recebe em média, porque recebe em média, não trouxe esses dados, o trabalho parcial, o trabalho intermitente no Brasil, nessa modalidade aí, medida pela RAIS, que são os formais, recebe menos do que um salário mínimo por mês e pode ter mais de um vínculo. Quem recebe um valor inferior a menos do que um salário mínimo por mês pode contribuir para a Previdência, e se contribuir para a Previdência, porque vai contribuir, que vai ser descontado. Isso conta para tempo de aposentadoria ou não? Provavelmente não conta, porque a contribuição não pode ser inferior a um salário mínimo, né? Porque senão como é que você vai definir o rendimento futuro do benefício quando a pessoa for utilizá-lo? Então tem uma série de controvérsias. Um outro dado é de que a reforma trabalhista, então, ela reduziu o acesso à justiça do trabalho. E isso, desse ponto de vista, agora a gente vai falar, eu vou falar só essa e outra lâmina sobre a justiça do trabalho, porque eu vou me dedicar mais à pesquisa que nós fizemos com o movimento sindical. Ele está implementando uma pesquisa, vou explicar e vou mostrar um pouco o que são os resultados, porque acho que nos ajudam nesse debate que nós estamos fazendo aqui. Mas em relação à reforma trabalhista, de fato, houve uma queda. Aqui está mais fácil de ver, né? O azul, ele indica o ano de 2018 e o de cima, o laranjinha, indica o período de 2017, né? Então, é importante observar que, de fato, houve uma queda, né, visível, mas que tem um comportamento muito semelhante, quase que sazonal, né? E uma leve recuperação ali no mês de agosto, assim como teve no mês de maio. E, evidentemente, que isso foi muito comemorado. Na verdade, foi um dos aspectos mais comemorados pelos setores empregadores logo da celebração, entre aspas, né, do primeiro ano da reforma trabalhista. A CNC, por exemplo, a Confederação Nacional do Comércio, lançou uma nota dizendo que, graças à reforma trabalhista, eles o setor do comércio teria economizado em torno de 1 bilhão com ações na Justiça do Trabalho. Eles fazem uma conta lá, com base no ano anterior, e uma estimativa de que teriam economizado. É possível que tenham economizado, porque, evidentemente, os trabalhadores estão impedidos de acesso à Justiça do Trabalho, com receio, evidentemente, de ter que pagar a sucumbência, e segundo, porque ao se tirar a homologação dos sindicatos, você impede que o trabalhador e os sindicatos entrem na Justiça do Trabalho, porque sequer o sindicato consegue assistir às homologações feitas e acompanhar as irregularidades. E todos os dados mostram que o acesso na Justiça do Trabalho, mais de 70% são os dados da Justiça do Trabalho, que se referem a verbas rescisórias, né? Então, nós tivemos em torno de 500 mil novos postos de trabalho esse ano gerados só por trabalho informal. Nós temos 11 milhões de trabalhadores no Brasil no trabalho informal. Nós tivemos menos de 50 mil ações que ingressaram na Justiça do Trabalho esse ano pedindo vínculo. Isso é 0,00 alguma coisa. Isso. Para o básico, que é pedir vínculo. Eu não trouxe os dados em relação a quais são os principais processos, mas a gente tem disponível, depois posso enviar, mas é tudo relativo, não são questões de controvérsia jurídica, são temas relativos às rescisões trabalhistas. Você tem uma queda em ações ligadas a assédio moral, assédio sexual, mas você tem, principalmente assédio moral, mas você tem uma concentração em verbas rescisórias. É aí que está concentrada as ações na Justiça do Trabalho. E aqui, então, os dados consolidados, a movimentação em 2017, a movimentação em 2018, até esses são os dados apurados pelas varas do trabalho, né? Todas as varas do trabalho apuradas até o mês de setembro. Né? Então, de qualquer forma, 1.600.000 é um número significativo. Então, é certo que há um movimento muito intenso
de desmontar a Justiça do Trabalho, inclusive a ideia de transferir ela para a Justiça Federal, enfim, tem vários temas que envolvem o futuro da Justiça do Trabalho, mas cálculos que mostram o quanto é oneroso o custo de um juiz do trabalho, né, e os processos trabalhistas. O outro setor que comemorou muito foi os bancários, que onde indicam que teve uma queda de mais de 50% das ações. Mas não vou me deter nisso, não. Eu vou deter nessa parte mais importante, que é o seguinte: nós organizamos uma pesquisa sobre... nós estamos organizando uma pesquisa nacional, nós elaboramos um questionário junto com essas entidades. Esqueci de dizer que o Diese também é faz parte dessa parceria. Inclusive, o Diese, na semana passada, no seminário do Ministério Público do Trabalho, foi quem apresentou os dados consolidados até o mês de julho em relação a quais são os temas que aparecem nos acordos e nas convenções coletivas que diz respeito ao tema da reforma trabalhista. Nós desenvolvemos um instrumento de pesquisa, ele é relativamente longo, ele tem mais de 40 questões, mas nós aplicamos diretamente com os dirigentes sindicais. Nós conseguimos tabular para esse seminário da semana passada 48 pesquisas realizadas nacionalmente, e a estratégia era olhar um pouco como os sindicatos estão se mobilizando para enfrentar a reforma trabalhista, em todos os aspectos. A pesquisa é feita com o dirigente indicado pela entidade e, evidentemente, que nós seguimos e tabulamos exatamente da forma como os dados nos foram informados, né? Então, o que aparece no debate em relação aos impactos da reforma sobre o sindicato? Primeiro, um aprofundamento da fragmentação das bases de representação sindical, quer dizer, a ampliação da terceirização agora, com a aprovação no STF, por repercussão geral, de que a terceirização ela está legitimada na atividade fim, pode promover um novo surto de crescimento de práticas de terceirização no ambiente de trabalho que estava relativamente contida desde 2017, quando aprovou a 13.429. É a partir da decisão do STF, a segurança jurídica das empresas, que orienta agora, parte das negociações coletivas já começa a retirar cláusulas que garantiam que a terceirização da atividade fim era proibida. Então, isso complexifica muito as nossas estratégias de acompanhamento em relação a isso. Nós temos que rever a metodologia em relação a isso, porque as nossas metodologias basicamente eram para medir terceirização de atividade meio. Agora cresce a atividade fim. Ou seja, a fragmentação sindical ela vai se ampliar para muito mais do que era a presença dos serviços, da área de segurança, limpeza, que eram as atividades tipicamente, tradicionalmente terceirizadas. Ela vai para a atividade fim. Então, a empresa metalúrgica dentro de empresa metalúrgica, a empresa plástica dentro de empresa química, a empresa de construção civil dentro de empresa química, dentro de empresa metalúrgica. Como nós vamos organizar a representação desses trabalhadores? Eu estou falando de atividade fim. É bem possível que uma parte das prestadoras de serviço pertença à mesma categoria profissional das tomadoras de serviço. Mas, de qualquer forma, vai permanecer diferenciações do ponto de vista do ambiente de trabalho, mesmo que a convenção coletiva seja a mesma, mas vai ter diferença do ponto de vista dos direitos que muitas vezes são organizados e negociados no âmbito do acordo coletivo. E a representação local do trabalho, ela passa a ter maior centralidade. Da mesma forma que existe um ambiente muito difícil, por exemplo, para discussão com relação às atividades meio. Por exemplo, um debate com o Sindipres. O Sindipres é o Sindicato do Prestador de Serviços do Estado de São Paulo. Tem mais de 800 mil representantes. E é um sindicato que acabou de assinar a convenção coletiva agora e praticamente abriu as portas para todos os temas relativos a
possibilidade da reforma trabalhista, desde trabalho intermitente, banco de horas, etc. Então, você tem inclusive manteve a taxa do imposto sindical em convenção coletiva como obrigatória, com aval patronal. Então, ou seja, nós temos um campo do movimento sindical que está completamente aderiu à reforma sindical, mas não só a reforma sindical, aderiu à reforma sindical em parceria com os próprios empregadores, porque precisa se fortalecer nesse processo. E uma parte importante desses prestadores de serviço estão dentro da maioria dos nossos sindicatos, dos sindicatos de vocês, e que não tem nenhum reconhecimento, nenhuma legitimidade com essas entidades, mas inclusive são associados de forma arbitrária, porque tem uma taxa negocial que garante um serviço prestado e que vincula a uma associação obrigatória, inclusive você recebe a carteirinha em casa como associado, sem nunca ter pisado no sindicato, nunca ter. Então, esse tipo de prática, ela pode se aprofundar ou não desse período, evidentemente, né? A prevalência do negociado sobre o legislado, que é essa ideia da inversão da hierarquia dos instrumentos normativos, ela esvazia o papel do sindicato, se percebe um crescimento dos acordos coletivos envolvendo temas relativos a aspectos do ambiente de trabalho. Tem uma questão que a gente tem insistido muito, é desmistificar essa ideia de que nós vamos voltar ao século XIX. Nós não vamos voltar ao século XIX, porque o movimento sindical não é mais o movimento sindical do século XIX. As empresas não se organizam da forma como se organizavam no século XIX. Hoje, a gestão da empresa, ela necessita que os acordos sejam regulados, sejam garantidos para o conjunto dos trabalhadores. Não tem uma empresa, imagina uma multinacional, uma Volkswagen, Scania, Mercedes, uma grande empresa de grupo econômico internacional, vai organizar acordos individuais com os trabalhadores sobre aspecto das relações de trabalho, principalmente tema de jornada. Isso do ponto de vista da gestão da empresa, é absolutamente ineficiente. Ela precisa ter uma regulação nas relações de trabalho pactuada e pode ser adotada individualmente, mas ela precisa ser negociada. Então, o papel do sindicato não perdeu o papel nesse sentido, porque para realizar acordo coletivo precisa do sindicato. O sindicato é fundamental, não precisa do setor patronal, a categoria empresarial, mas precisa da categoria profissional para realizar acordos, porque você não vai ficar fazendo acordo individual sobre banco de horas, sobre compensação de jornada, sobre intervalo intra-jornada, sobre turno de revezamento, turno ininterrupto, jornada diferenciada, trabalhador por trabalhador. Isso é absolutamente ineficiente e ineficaz. Então, portanto, os sindicatos tem um papel central na discussão da regulação do trabalho. E a coisa da homologação, que a gente já vai falar, e a representação dos trabalhadores independentes dos sindicatos. Então, e a questão da asfixia. Antes de apresentar só os dados da pesquisa, isso aqui é o que o Diese apresentou para nós no seminário da semana passada, consolidou de janeiro a julho o primeiro balanço da mesa de negociação de convenção e acordo. O que aparece com peso, contribuição, homologação, comissão de empregados, tanto na mesa de negociação como também os acordos, que não está aparecendo aqui porque sumiu na formatação, mas aparece como um tema também em destaque nos acordos coletivos. Então, concentrando aqui nas mesas de negociação, esses temas, no geral, evidentemente, eles precisam de acordos. E os setores empresariais do Brasil, isso eu vou falar porque eu fiz uma entrevista com um dirigente da Fiesp. Eu disse, bom, qual é a posição de vocês em relação à reforma trabalhista e como vocês veem o sindicato futuramente? Ele falou o seguinte, olha, nós somos entidades empresariais, sobrevivemos disso. Nós precisamos fortalecer a negociação coletiva. Embora a gente reconheça que tem uma tendência, a partir das empresas, de descentralizar
e principalmente da nova geração de recursos humanos que não acredita em sindicatos e que quer negociar individualmente. Eles também têm uma luta por isso, porque também é uma questão de sobrevivência. Eles precisam sobreviver, os seus homologados, os seus negociadores também precisam sobreviver. E eles precisam manter o processo de negociação coletiva. Então, há um esforço da parte deles de garantir que tudo, obviamente, passe por negociação coletiva ou por acordo coletivo, mas principalmente por negociação coletiva. Regular aspectos das relações de trabalho na negociação coletiva. Por outro lado, a pesquisa mostrou, e eu conversei aqui com os metalúrgicos de São Paulo, mas também apareceu em outras pesquisas, metalúrgicos do ABC e vários outros lugares, que é fundamental, assim, no caso dos metalúrgicos de São Paulo, vocês conhecem a posição do metalúrgico de São Paulo em relação à reforma trabalhista e à flexibilização, eles reconhecem que para eles é central manter a negociação coletiva, ou seja, não tem aspecto nenhum das relações de trabalho que não possam ser negociados. Eles estão tentando inviabilizar qualquer processo de implementação da reforma trabalhista de forma individual, enfim, se estão sendo eficientes ou não, esse é um debate. Esse é o resultado da pesquisa, essa é um pouco o perfil, ainda está muito marcada pela indústria, ainda muito marcada pela CUT. São 48 por enquanto, né? Mas tem uma boa distribuição regional, inclusive. Isso é um aspecto bem positivo. A gente conseguiu envolver muitos sindicatos do Norte e do Nordeste. Então, e de alguma forma, a filiação à central sindical também, embora não tão bem distribuída, mas aparece praticamente todas as centrais. Aqui, se houve ou não alteração, aumento do número de filiados, eu vou passar essa aqui, vou ficar só em duas ou três para ir encaminhando finalmente. Forma de financiamento, isso aparece como um tema central na discussão de todas elas. As duas colunas mostram o seguinte: a primeira, aquelas em que a mensalidade aparece como a principal fonte, e a segunda coluna, o segundo gráfico aqui, é quando a mensalidade aparece como segunda opção. Você tem um aumento do peso da mensalidade, na primeira opção, e um grupo, o antes e o depois. Esse aqui não dá para enxergar, mas o que ganha lá no terceiro é a taxa negocial. Ela pula de 11 para 14. A gente já começou a constatar que é isso. Você está substituindo o imposto sindical pela taxa negocial. Quando substitui pela taxa negocial, aparece uma enormidade de coisas. Desde taxa financiada pelo próprio setor patronal, até fundos social, até cobrado só de não sócio e sócio, até TAC, com o Ministério Público do Trabalho, que reconhece a cobrança de não sócios e devolve para os sócios, até o direito à oposição. Então, isso realmente está, de certa forma, se readequando à forma de sustentação das entidades através da taxa negocial como sendo a porta mais, vamos dizer, instrumento mais eficiente. Eu vou pular aqui, porque eu sei que o Ari está me olhando, porque ele sabe que o meu tempo já se esgotou. Então eu vou passar só essa última aqui, que é as principais estratégias para enfrentar a reforma. O que aparece com peso? O que as entidades dizem? E aí que eu acho que é o nosso desafio. Eu, particularmente, fiz várias entrevistas. Fiz com os metalúrgicos de Porto Alegre, fiz com os metalúrgicos de Osasco, fiz com os metalúrgicos de São Paulo, fiz com os químicos, fiz com comerciários. As respostas são muito, muito, muito tímidas. E elas são no campo da adequação à reforma. Vamos reduzir estrutura, demitir funcionários, readequar, compartilhar estruturas comuns, ampliar a campanha de sindicalização com pouca eficiência, eu diria, porque a campanha de sindicalização também num ambiente muito desfavorável, porque o trabalhador, o que o trabalhador está dizendo? Bom, já que a reforma trabalhista já não tem mais direito, por que eu vou continuar sócio do sindicato? Inclusive o trabalho de conscientizar, de mostrar que a reforma trabalhista só pode ser implementada se não houver ação, estratégia sindical, que o trabalhador tem um papel fundamental nisso, isso desapareceu em parte. Ações tímidas de readequar, e esse é o perigo,
é o perigo, porque a gente pode fazer um processo de adequação à reforma trabalhista de forma conservadora. Conservadora e com muito pouca criatividade. E as respostas estão caminhando nesse sentido. Tipo assim, nós vamos só representar os nossos associados, as convenções coletivas têm que ser aplicadas apenas para os sócios, os não sócios que não querem contribuir não podem ser contemplados, como se fosse possível, mas não é. Mas já tem documentos que os trabalhadores estão assinando, abrindo mão de direitos, e direito assim, não é direito da convenção, porque a empresa não vai deixar de aplicar a convenção coletiva porque é sócio e não é sócio. Isso é ingenuidade. Mas se o trabalhador precisa da assistência do sindicato local do trabalho, o sindicato se nega a acompanhar, dizendo, bom, vocês não são sócios, por que vocês querem que o sindicato esteja aí? Então, um perigo, um desvirtuamento do papel do sindicato da negociação coletiva muito perigoso e que começa a ganhar muita relevância, muito peso e uma mágoa em relação ao trabalhador por não reconhecer o papel do sindicato. Eu queria concluir dizendo isso. Assim, o trabalhador, acho que alguém já tinha falado disso aqui na abertura, o trabalhador não é fascista, o trabalhador não alguns votaram no Bolsonaro, sim. Quase todos os candidatos, todos os deputados, senadores, estiveram envolvidos com a reforma trabalhista, com a Previdência, não foram reeleitos. Então isso é muito sintomático e muito importante. Então acho que a gente tem uma tarefa muito grande aí pela frente, que é de retomar a nossa capacidade de luta e de organização, se reinventar, nós vamos ter que ir a fundo, porque senão não sobrevive, ou senão vai se adequar. Vai se adequar da forma mais conservadora possível, sem fazer mudanças significativas, né, estratégias importantes. Repensar a questão da unificação de entidades e repensar o tema central de vocês, que é a organização local do trabalho. As comissões previstas na reforma trabalhista não agradam nem a trabalhador e nem a empresário. Eu estive numa audiência pública em Brasília, no estado de Santa Catarina, que o representante lá da Federação das Indústrias falou, não, esse tema da reforma aqui não nos interessa, a gente já tem relação com o sindicato, não queremos mais alguém para nos incomodar. Os sindicatos veem essas representações como espaço de disputa que vai assumir o seu lugar na representação. Então, como todo mundo está assim, inseguro em relação ao que é isso, ninguém também se movimenta para organizar. E o trabalhador também está muito contaminado pela coisa da individualização nas relações de trabalho. Então, essa coisa de trabalho coletivo, se organizar para defender, para a verdade de direitos, nem pensar. Então, a gente vai ter que tomar iniciativa e pensar. Não é aquela forma como está lá? Não é. Vai ter que ser alguma forma. Porque a única forma que a gente tem de recuperar a capacidade, a confiança de nos organizar é voltar para o local do trabalho. Não tem mágica e não tem fórmula. É muito simples. Obrigada.